teste de hipótese para duas médias. Se vocês observarem, o caso 2 ele trata, nós estamos falando exatamente da página registrada como 188 do material de vocês, e o caso 2 ele trata da seguinte situação, né? Primeiro, estas amostras elas têm que ser independentes, relativamente pequenas, é menor que 30 elementos em cada um. A gente não pode saber qual que é a variância populacional delas, no entanto, a gente tem condição de estimar que a variância amostral delas, que a variância populacional delas, com base na amostra, né, com base nos testes, estatisticamente, pode ser considerado estatisticamente igual, né, ou iguais. Então, nesse caso, né, a gente vai precisar fazer o teste F para verificar se isso realmente acontece, se essas variâncias podem ser consideradas iguais, e aí sim a gente procede. E a estatística do teste T, né, para comparar essas duas médias, é essa estatística, né? A gente calcula ela com uma estatística bem próxima do que a gente fazia antes, no entanto aparece aqui um outro fator, né? O fator que é esse fator aqui é o fator, esse cara aqui, ó, que nós chamamos ele, né, desvio padrão ponderado pelos graus de liberdade. Então, ele aparece aqui, né, e ele é determinado por essa equação aqui. Lembrando que também, para a gente conseguir determinar estatística tabelada, a gente vai ter que olhar na tabela e ela leva em consideração essa equação para dar o valor do grau de liberdade que a gente vai usar para olhar na tabela. Então, tecnicamente é a mesma coisa. A gente tem esse segundo caso, né? Para a gente chegar nesse segundo caso, primeiro a gente tem que observar se a quantidade de dados é relativamente pequena, se esses dados eles são independentes, as amostras possuem dados independentes. Eu preciso fazer um teste de variância. Necessariamente eu não posso saber a variância populacional, mas com base na variância amostral eu consigo fazer um teste que considere essas variâncias estatisticamente iguais. Se isso acontecer, eu vou usar o caso 2, que é usar o teste T a partir desta equação, né, para encontrar o T calculado, né, e que usa isso aqui como aporte também para ser substituído aqui, e para comparar esse T calculado com um T tabelado. Para a gente pegar esse T tabelado, eu uso essa equação aqui. Então, a gente vai pensar num exemplo que eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? Esse exemplo, a ideia é duas máquinas, né? Essas máquinas, elas produzem uma altura de haste. A gente viu um problema de haste anteriormente, só que agora é duas máquinas e eu quero saber se as duas máquinas estão produzindo hastes em média com a mesma altura ou não. Para a gente verificar isso, né, a gente primeiro vai calcular essas médias, né? Então, digamos que a gente calcule essas médias aí, eu já calculei antes, já tem os valores dela, né? Esse aqui então é o meu conjunto de dados 1, esse aqui é o meu conjunto de dados 2, né? E aí a média do meu conjunto de dados 1, ela é igual a 994,88 e a média do meu conjunto de dados 2 é igual a 1043,53. Eu vou iniciar um teste de hipótese aqui a princípio, né? Esse teste de hipótese a princípio eu vou precisar saber se a princípio eu vou precisar saber se a variância sigma ao quadrado do primeiro é igual à variância do segundo ou H0 e H1, né? Vou colocar errado ali.
ou a variância do primeiro é diferente da variância do segundo. Para a gente iniciar, né, para a gente ter o caminho, que teste T a gente vai usar para fazer um outro teste de hipótese, vou usar uma significância de 5%, né? Aqui, na verdade, não é a variância igual, é a variância, ela é igual ou ela é maior, né? A variância do primeiro, no caso aqui, ela vai ser menor que a variância do segundo. Ela é igual, ela é menor, né? Lembrando que a maior variância a gente sempre coloca como numerador, né? Distribuição normal. Vamos assumir isso aqui. E aí a gente vai agora, né? Vamos verificar esta situação. O teste F, ele baseia na divisão das duas variâncias. No caso, a maior é variância 1 pela variância 2, né? Então, no caso aqui, a maior sempre é a 2, né? Sempre é a 2? Não, sempre a maior vem no numerador. Então, vai ficar... a S2 dividido por S1. Então, vou calcular essas variâncias. A variância do conjunto de dados 1 é igual a 11.000... Não... 11.181,20. E a variância do segundo vai ser igual a 5.110,62. Quando a gente divide aqui a variância maior pela menor, vai dar 11.181,20 dividido por 5.110,62. Isso vai gerar um teste F de 2,18. Vou colocar 2,18. Né? Então esse aqui é o meu F calculado. A gente vai olhar agora aqui na estatística. Vou pegar ela aqui, né? Ela é uma coisa assim, se eu não me engano, a 5%. A estatística tá lá. Ela é... Olhando lá na tabela já, a 5% a gente vai encontrar 3,17. 3,17, então a partir disso aqui, e aí o 2,18 ele está aqui, né? Está na área de região de aceitação. Então, não rejeita H0. Não rejeita H0, eu considero que as variâncias são estatisticamente iguais. Se elas estão estatisticamente iguais, elas garantem que eu vou para o processo para me usar essa equação aqui, ó. Essa e depois essa. Então, eu vou precisar calcular esse desvio padrão aqui ponderado. Vamos calcular ele, né? Agora eu posso usar, e aí eu vou para a segunda parte, que eu vou elencar um outro teste de hipótese, onde H0 ele vai buscar verificar se a média do conjunto é igual à média do segundo, e H1 ele vai buscar verificar se a média é diferente da média da segunda amostra, ou seja, se média, as alturas das duas máquinas, né, a altura de haste das duas máquinas são estatisticamente iguais ou não, né? Para isso a gente vai calcular um teste T,
Aqui também a gente vai assumir uma amostra de uma significância de 5%, distribuição normal, né? E aí agora a gente vai precisar calcular essa estatística T. Antes a gente vai precisar calcular esse desvio padrão. SP raiz quadrada D. Aqui a gente tem 9 elementos, 10 elementos em cada um dos dois conjuntos. Ó. 10. Então, se a gente observar aqui, ó, 10 menos 1 é 9 vezes a variância. 9 vezes a variância do primeiro, que é 11.181,20 mais a n-1 do segundo é 9 também, vezes 5.110,62 dividido por 10 mais 10, 20 menos 2, 18. Isso aqui vai dar raiz de, né, da raiz de 8.145,91, que vai ser igual a 90,25. Bom, já calculei esse desvio padrão, né? E agora a gente vai calcular a estatística T aí, ó. Estatística T, ela é igual. Vou precisar dar isso aqui, né? Como a gente considera essa hipótese nula, isso aqui vai para zero, né? A gente trabalha só com essa parte aqui, ó. Então a média do primeiro, 9.000, opa, média do primeiro é 994,88 menos a média do segundo, 1.043,53. Aqui esse SP é 90,25, que multiplica a raiz quadrada D. Raiz quadrada de 1 sobre 10, né, que é 1 sobre N1, mais 1 sobre 10. Isso aqui tudo vai ser igual a menos 1,21. Então esse aqui é o T calculado, menos 1,21. Agora a gente vai buscar o T tabelado, né? É só a gente observar o seguinte, vamos buscar o T tabelado, né? Vou pegar aqui a curva, né? De acordo com a tabela, o T crítico bicaudal 2,10, né? Se vocês observarem aí, eu vou ter que olhar na tabela. Os meus graus de liberdade vai ser dado por essa equação aqui, ó. Eu vou olhar na tabela, o grau de liberdade vai ser dado pelo N1 mais N2 menos 2. Então vou olhar na tabela, o grau de liberdade lá vai ser 10 mais 10 menos 2, vai ser 18. Eu vou olhar o grau de liberdade 18. Que vai ter um valor aqui, ó. 2,10 e aqui menos 2,10. Então essa aqui é a área de rejeição, Aí eu observo aqui o T calculado. O T calculado está bem aqui, né? Menos 1 e alguma coisa. Então ele está nessa área. Região
de aceitação, região de não rejeição. Qual que é a conclusão? Não rejeita H0. E qual que é a conclusão em relação ao contexto? Que as duas máquinas, as médias de alturas delas, das hastes que elas produzem, são iguais, estatisticamente iguais. Não consigo ter subsídio estatístico para falar que uma está produzindo mais alto ou mais baixo que o outro, ou seja, que em média essas hastes produzidas pelas duas máquinas são diferentes. Tranquilos?